O sol poente tingia o céu de laranja sobre as falésias de Sagres quando João recebeu a mensagem do pai: venha para as férias em família. É hora de falar. Anos de silêncios cortantes e portas batidas ecoavam em sua mente, mas algo naquelas palavras simples o fez hesitar: seria redenção ou mais uma armadilha disfarçada de afeto? Ele apertou o telefone, o coração acelerado, sem imaginar que aquela viagem revelaria segredos que mudariam tudo para sempre. João desceu do comboio na estação de Faro com a mala a arrastar no chão irregular de pedra, o ar salgado do Algarve invadindo seus pulmões como um bálsamo esquecido. Fazia 7 anos desde a última vez que pisara naquela terra natal, desde o dia em que, aos 18, confessara ao pai ser gay e vira o mundo desabar. Miguel, o pai, um pescador endurecido pelas ondas do Atlântico, havia respondido com um soco na mesa e palavras que ainda queimavam: isto não é para nós. Sai de casa antes que envergonhes a família. A mãe, Teresa, chorara em silêncio, mas não intervira. O irmão mais novo, Rui, então um miúdo de 15, ficara paralisado no canto da cozinha, os olhos arregalados de confusão. João partira para Lisboa naquela noite, carregando apenas uma mochila e o peso de um amor não correspondido pela própria sangue. Agora, aos 25, João era um designer gráfico numa agência movimentada da capital, com um círculo de amigos que o abraçava como família escolhida. Havia Pedro, o namorado de 2 anos, um professor de história com riso fácil e mãos que curavam feridas invisíveis. Mas Pedro não viria desta vez, vai sozinho, amor. Enfrenta o passado para que possamos construir o futuro, dissera ele, beijando-lhe a testa antes da partida. João sentia falta dele já, mas a curiosidade, ou seria masoquismo, o impulsionara para sul. O carro alugado esperava-o no parque de estacionamento, um Fiat vermelho poeirento que cheirava a mar e a memórias. Ele ligou o motor e seguiu a estrada sinuosa ao longo da costa, passando por praias desertas onde surfistas cortavam as ondas como fantasmas livres. O telemóvel vibrou, uma mensagem de Rui. Chegaste. O pai está ansioso. Eu também. Ansioso. João riu amargamente. Rui, agora com 22, estudava engenharia em Coimbra e mantinha contacto esporádico, sempre neutro, como se pisassem ovos. Sim, cheguei. Onde vos encontro? Resposta imediata: casa da avó em Lagos. Jantar às 8. A casa da avó, uma vivenda branca com azulejos azuis nas paredes e um jardim de buganvílias cor-de-rosa, erguia-se na colina como um farol do passado. João estacionou e hesitou, as mãos suadas no volante. Luzes quentes filtravam-se pelas janelas, risos ecoavam lá de dentro, risos que ele não ouvia há tanto tempo. Respirou fundo e saiu, o cascalho estalando sob os pés. A porta abriu-se antes que batesse. Rui surgiu, mais alto do que se lembrava, com o mesmo cabelo desgrenhado e um abraço que o apanhou de surpresa. Irmão. Fazes falta. O cheiro de bacalhau assado e azeite quente envolveu-os. Dentro, a mãe correu para ele, lágrimas nos olhos, beijando-lhe as faces. Meu menino, como cresceste. E então, Miguel, de pé junto à lareira, com a barba grisalha e os olhos fundos de quem carrega oceanos inteiros. João. Uma palavra, rouca, mas sem o veneno de outrora. Estenderam a mão, e João apertou-a, sentindo o caldo do trabalho manual, o tremor subtil que traía emoção contida. O jantar foi um ritual tenso, pratos passados em silêncio, olhares desviados, conversas sobre o tempo e o preço do peixe. Rui tentava preencher os vazios com histórias da universidade, mas o ar estava carregado, como antes de uma tempestade. Por que agora, pai? Perguntou João finalmente, pousando o garfo. Miguel limpou a boca com o guardanapo, os nós dos dedos brancos. Porque a vida é curta, filho. E eu fui um idiota. A mesa calou-se. Teresa tocou o braço do marido, um gesto de apoio silencioso. Rui baixou os olhos para o prato. Naquela noite, João deitou-se no quarto de infância, o teto decorado com estrelas adesivas que ele colara aos 10 anos. O sono não veio, em vez disso, veio a memória daquela noite fatídica, o pai a gritar: não és meu filho, enquanto ele arrumava a mala. Lágrimas quentes molharam a almofada. Mas pela manhã, o sol entrava pela janela como uma promessa, e Miguel esperava no terraço com 2 chávenas de café. Vamos dar um passeio na praia. Só nós. A areia de Dona Ana era fina como açúcar, o mar um manto azul que lambia as rochas. Caminharam em silêncio inicial, os pés afundando na rebentação. Eu não te rejeitei por ti, João, começou Miguel, a voz baixa contra o rugido das ondas. Era por mim. Por o que eu sentia e não conseguia admitir. João parou, o coração a martelar. O quê? Miguel virou-se, o rosto enrugado pelo sal e pelo tempo. Eu amei um homem, há décadas.
Antes da tua mãe. Ele era marinheiro, como eu. Perdíamos-nos na guerra colonial, em África. Quando tu disseste, vi o meu próprio segredo refletido, e tive medo. Medo de que o mundo nos destruísse a ambos. As palavras caíram como âncoras no peito de João. Ele recuou um passo, o mundo a girar. Tu. Foste como eu. Miguel assentiu, os olhos distantes, perdidos em memórias de noites quentes sob estrelas africanas. Sim. E enterrei isso tão fundo que te machuquei para não o desenterrar. Perdoa-me, filho. João sentiu raiva, alívio, confusão, um turbilhão que o fez cair de joelhos na areia molhada. Lágrimas misturaram-se com o mar, e pela primeira vez, abraçaram-se como homens, não como pai e filho feridos. Mas a reconciliação era frágil, como conchas partidas na maré. De regresso à casa, Rui esperava com um ar sombrio. Ouvi-vos da janela. Pai, por que esconder isso tanto tempo? Miguel encolheu os ombros, exausto. Porque o amor assim era pecado, na minha juventude. E eu escolhi a família. Teresa, que surgira na porta, falou pela primeira vez com firmeza. Escolheste o medo, Miguel. Mas agora, escolhemos a verdade. O dia prosseguiu com planos para as férias, visitas a vilas pitorescas, mergulhos em grutas escondidas, jantares sob as estrelas. João sentia-se renascer, mas uma sombra pairava. Pedro ligara durante o passeio, a voz tensa: sentes-te bem? Liga-me depois. Os dias seguintes foram uma dança delicada de cura. Exploraram a Ponta da Piedade, onde o mar esculpia arcos de pedra dourada, e João contou a Rui sobre Pedro, sobre a vida em Lisboa, sobre amigos que marchavam no perito com bandeiras arco-íris. Rui ouvia, fascinado, confessando sua própria timidez com raparigas: talvez eu seja só confuso. Riram juntos, pela primeira vez sem barreiras. À noite, à volta da fogueira na praia, Miguel partilhava histórias do passado. O marinheiro chamava-se António, um rapaz de olhos negros como a noite, que lhe ensinara a amar além das convenções. Ele morreu em combate, e eu casei com a tua mãe por gratidão, por estabilidade. Mas nunca parei de o amar. João gravava tudo num diário mental, sentindo o laço familiar refugiar-se como ferro no fogo. Mas o clímax veio na terceira noite, durante um festival local em Lagos, lanternas flutuantes no céu, música de fado misturada com ritmos modernos, o ar cheirando a churrasco e jasmim. João dançava com Rui e amigos da vizinhança quando viu Miguel afastar-se para as sombras, o rosto pálido. Seguiu até um beco estreito, onde o pai confrontava um homem idoso, de bengala e chapéu poído. António, sussurrou João, o coração a parar. Não era. Era o irmão de António, regressado de imigrante no Brasil, com notícias amargas, uma carta antiga, encontrada entre pertences do falecido, confessando amor eterno a Miguel. Ele nunca te esqueceu. Morreu com o teu nome nos lábios. Miguel desabou contra a parede, soluços rasgando o peito. João correu para ele, segurando-o como uma criança. Pai, ele soube. Ele sempre soube. Naquele momento, o passado e o presente colidiram, e João percebeu que a rejeição fora uma prisão para ambos. De regresso ao festival, encontraram Teresa e Rui à espera. Contaram tudo, e o choro coletivo lavou anos de segredos. Pedro, que João ligara mais cedo, juntou-se a eles no dia seguinte, voando de Lisboa. O reencontro foi mágico. Pedro e Miguel trocaram apertos de mão firmes, e naquela noite, sob o luar, João e Pedro caminharam pela praia, mãos entrelaçadas. A tua família é agora a minha, murmurou Pedro. João sorriu, o coração pleno. Mas o destino guardava uma reviravolta final. Na véspera da partida, durante um piquenique nas falésias, Rui confessou: Eu acho que gosto de um rapaz da universidade. Mas tenho medo, como o pai teve. O grupo parou, o vento uivando ao redor. Miguel, com olhos vermelhos mas firmes, disse: Não tenhas, filho. Ama quem amares. Nós estamos aqui. Abraços seguiram-se, e João sentiu o ciclo quebrar-se, de rejeição à aceitação, de segredo à luz. As férias terminaram com promessas, visitas regulares, conversas abertas, um orgulho familiar reconstruído. João regressou a Lisboa com Pedro, mas levava o Algarve no peito, um lugar não só de memórias, mas de renascimento. E Miguel, pela primeira vez, sorriu verdadeiramente ao telefone: Volta logo, filho. A família é para sempre. O avião de Pedro aterrou em Faro sob um céu debruado de nuvens, e João esperava no terminal com um buquê de flores silvestres colhidas no jardim da avó, um gesto simples, mas carregado de significado. Chegaste, disse João, puxando-o para um abraço que ignorava olhares curiosos. Pedro riu, o som leve como espuma do mar.
Como poderia faltar ao drama familiar? Brincou, mas os olhos traíam preocupação genuína. Tinham falado horas na véspera, João despejando o turbilhão de revelações sobre o passado do pai. Parece um filme, comentara Pedro. Mas filmes têm finais felizes. O teu terá. A resposta veio nos dias que se seguiram, tecida em momentos de vulnerabilidade e riso partilhado. O grupo, agora expandido com Pedro, aventurou-se pela Serra de Monchique, onde pinheiros altos sussurravam segredos ao vento e cascatas prateadas cortavam a rocha vermelha. Miguel guiava o caminho, contando lendas antigas de mouros e cristãos, mas entre as pausas, partilhava fragmentos da sua juventude, como conhecer António num porto em Angola, durante o serviço militar obrigatório, sob o jugo da ditadura salazarista. Éramos rapazes, cheios de sonhos. Ele cantava fado baixinho enquanto consertávamos redes, e eu. Eu caí. A voz embargava-se, e Teresa, caminhando ao lado, apertava-lhe a mão. E eu casei contigo sabendo disso, confessou ela um dia, surpreendendo todos. Teu pai contou-me antes do casamento. Amava-o, mas escolheu-me. E eu amei por isso. João ouvia, atônito, enquanto subiam um trilho íngreme. Pedro, sempre o historiador, contextualizava. Naquele tempo, homossexualidade era crime em Portugal. Prisões, choques elétricos em asilos. O teu pai sobreviveu a um inferno que nem imaginas. Aquela perspectiva suavizava as arestas da mágoa antiga, transformando-a em empatia profunda. Rui, caminhando ao lado de João, murmurava, sinto-me culpado por não ter dito nada naquela noite. Eu era miúdo, mas devia ter-te defendido. João abanou a cabeça, pousando o braço nos ombros do irmão. Éramos todos prisioneiros do silêncio. Agora, cantamos livres. O piquenique nas falésias de Sagres foi o ponto de viragem. O vento atlântico chicoteava as toalhas xadrez, e o mar abaixo rugia como um leão faminto. Enquanto devoravam queijos locais e pão de milho, Rui pigarreou, o rosto corado pelo sol e pela coragem. Eu conheci alguém em Coimbra. Chama-se Diogo. É, como eu, acho. Silêncio caiu, mas não de julgamento, de expectativa carinhosa. Miguel ergueu a chávena de vinho, então brinda, rapaz. A coragem que nos une. Lágrimas brilharam nos olhos de Rui, e Pedro, com o seu jeito prático, ofereceu, convida-o para Lisboa um dia. A minha turma adora festas temáticas. Risos explodiram, dissipando as últimas nuvens de dúvida. Mas o drama não terminava aí. Naquela tarde, enquanto exploravam as ruínas do Forte de Sagres, eco de navegadores que desafiaram oceanos, Miguel recebeu uma chamada que o fez empalidecer. É o Zé, do Porto. O barco. Afundou na tempestade da noite passada. O pai, pescador até aos ossos, sentiu o mundo tremer. Correram para o cais de Lagos, onde sirenes uivavam e barcos de salvamento cortavam as ondas agitadas. João via o pavor no rosto do pai, um eco do seu próprio medo anos antes, o medo de perder o que se ama por forças maiores. No porto, o caos reinava, redes enredadas, homens encharcados gritando ordens, o cheiro de gasóleo e sal. Miguel mergulhou na multidão, ajudando a puxar cordas grossas, o corpo envelhecido protestando. João juntou-se, as mãos a arder nas fibras ásperas, enquanto Pedro coordenava com voluntários, a mente analítica brilhando. Horas se passaram até resgatarem o capitão, um velho companheiro de Miguel, tossindo água salgada. Obrigado, irmão, murmurou ele, apertando a mão de Miguel. Naquele abraço, João viu o pai não como o homem rígido da memória, mas como um sobrevivente, sendo laços de lealdade através das tormentas. De regresso à casa, exaustos mas vivos, o grupo reuniu-se à volta da mesa. Teresa serviu sopa quente, e as histórias fluíram. Rui prometeu visitar Diogo no Natal, Pedro planeou uma viagem familiar a Lisboa, e Miguel, com voz trêmula, disse a João, tu salvaste-me hoje, como eu nunca te salvei. João abanou a cabeça. Salvámo-nos mutuamente, pai. Naquela noite, sob um céu estrelado, João e Pedro deitaram-se na rede do jardim, os corpos entrelaçados em silêncio grato. Isto é família, sussurrou Pedro. Não sangue, mas escolha. Os últimos dias das férias foram de celebração, um luau improvisado na praia, com fogueira crepitante e músicas de Amália Rodrigues tocadas num telemóvel antigo. Rui dançava desajeitado com Pedro, rindo das próprias pisadas, enquanto Miguel e Teresa valsavam devagar, recordando bailes de juventude. João observava, o coração inchado de um amor que transcendia rótulos, gay, hétero, família, amigos. Mas uma carta chegou por correio, endereçada a Miguel, selo brasileiro, caligrafia trêmula. Era do irmão de António, com fotografias amareladas, Miguel e António jovens, braços ao redor, sorrisos radiantes contra o pano de fundo africano.
Ao abri-la, Miguel chorou abertamente, passando as fotos à roda. Ele era o meu sol, murmurou. João pegou numa, traçando os contornos com o dedo. E tu foste o dele. Isso basta. Aquele artefacto do passado selou a cura, transformando dor em herança. Quando o sol se pôs no último dia, o grupo reuniu-se na varanda. Adeus foram ditos com promessas, mensagens diárias, visitas mensais, amor sem condições. João e Pedro partiram de mão dada, o carro serpenteando pela autoestrada norte. No retrovisor, o Algarve encolhia, mas crescia no peito, um lar reconquistado. Em Lisboa, a vida retomou, mas alterada. João desenhou um póster para o próximo PRID, inspirado nas falésias, quebras correntes, AME livre. Rui veio no fim de semana, trazendo Diogo, um rapaz tímido com olhos de poeta. Miguel ligava semanalmente, a voz mais leve, partilhando capturas do dia. E Pedro, sempre o âncora, sussurrava à noite, vês? A verdade liberta. Mas a vida, caprichosa, reservava mais uma surpresa. Meses depois, durante uma visita de regresso ao sul, João descobriu Teresa a escrever um livro, Memórias de uma mulher que amou um homem com um coração dividido. Para que outros não sofram em silêncio, disse ela. A família expandia-se, não em números, mas em coragem. O outono chegara a Lisboa com chuvas finas e folhas douradas a dançar nas calçadas de pedra, mas o calor do Algarve persistia na alma de João como uma brasa eterna. No apartamento modesto no bairro Alto, com vista para os telhados vermelhos e o Tejo serpenteante, ele e Pedro construíam rotinas entrelaçadas, cafés partilhados ao amanhecer, noites de filmes antigos no sofá gasto, e conversas profundas sobre o que significava ser família num mundo ainda salpicado de preconceitos. Pedro, com a sua paixão pela história, trazia livros sobre a Revolução dos Cravos de 1974, quando Portugal acordara de séculos de opressão, incluindo a descriminalização da homossexualidade, recordava ele, beijando a têmpora de João. Teu pai viveu isso. Sobreviveu a isso. João assentia, mas a mente vagava para as falésias, para o abraço salgado com Miguel. Desde as férias, as chamadas semanais tornaram-se rituais. Miguel relatava o mar, as capturas magras, mas o tom era diferente, leve, como se o peso dos anos tivesse sido lavado pelas ondas. E o Rui? Como vai com o Diogo? Perguntava João, e o pai ria, uma gargalhada rouca mas genuína. Vieram cá no fim de semana. O miúdo é bom rapaz. Ensinei-lhe a lançar a rede. Aquelas palavras aqueciam João mais que o sol de verão, eram pontos sobre o abismo do passado. Entretanto, o trabalho de João fervilhava. A agência onde desenhava campanas publicitárias recebeu um projeto ambicioso, uma campanha para o Dia Mundial contra a Homofobia, patrocinado pela ILGA Portugal. Quero algo autêntico, disse o diretor, um homem de meia idade com arco-íris no pulso. Histórias reais de superação. João hesitou, depois contou a sua, o pai, o segredo, a reconciliação na praia. Dias depois, esboços surgiram, silhuetas de homens abraçados contra o horizonte atlântico, slogans como "O mar não julga, porque devemos". Pedro ajudou, pesquisando imagens de arquivo da ditadura, sendo narrativas visuais que capturavam a transição de sombras para luz. Mas o conflito irrompeu inesperado. Durante uma reunião, um cliente conservador, um hotel de luxo no Algarve, ironicamente, objetou: isto é demasiado pessoal. Vai afastar os hóspedes tradicionais. A sala gelou. João sentiu o sangue ferver, ecos da voz do pai anos antes. Tradicional. Quer dizer preconceituoso, rebateu, a voz firme. O diretor interveio, mas o dano estava feito. Naquela noite, João chegou a casa furioso, atirando o portfólio no chão. Pedro encontrou-o na varanda, olhando o rio como se procurasse respostas nas águas turvas. Eles não entendem, murmurou João. Pensam que ser gay é uma fase, um escândalo. Mas é quem eu sou. Pedro sentou-se ao lado, as mãos quentes nas dele, então mostra-lhes. Usa a tua história, mas não deixa que te definam. Conversaram até à madrugada, e pela manhã, João reescreveu a campanha, adicionou elementos pessoais, uma foto desfocada de Miguel e António, com permissão do pai, e um depoimento anónimo: eu rejeitei meu filho para esconder o meu próprio amor. Agora, orgulho-me dele. O cliente recuou, mas o diretor aplaudiu: perfeito. Autêntico. A campanha lançou-se em billboards por Lisboa e Porto, e as reações inundaram as redes, histórias semelhantes, mensagens de apoio, até uma carta de um homem idoso em Faro, confessando o seu próprio segredo enterrado. Rui visitou no Natal, trazendo Diogo, um rapaz esguio de 21 anos, com dreadlocks curtos e um sorriso que iluminava salas.
A casa de João e Pedro transformou-se num caos festivo, luzes piscantes, presépios tradicionais misturados com menus de tofu para os vegetarianos, e fado tocado em violas afinadas por Diogo, que estudava música. Rui, mais confiante, contou como contar aos pais sobre Diogo semanas antes. O pai chorou, mas de alegria. A mãe abraçou-nos os dois. João sentiu um nó na garganta, o ciclo quebrava-se, expandindo-se para incluir mais corações. Mas o verdadeiro teste veio em janeiro, quando Miguel adoeceu. Uma pneumonia bruta, contraída no frio do mar invernal, deixou acamado na vivenda de Lagos. É só um resfriado, insistiu ao telefone, mas a voz fraquejava. João e Pedro pegaram no carro sem hesitar, uma viagem de 4 horas sob chuva torrencial que espelhava o pânico interior. Chegaram ao anoitecer, o jardim encharcado, Teresa de vigia à porta com olhos inchados. Ele te espera, disse ela, beijando as faces dos rapazes. Miguel jazia na cama, pálido como os lençóis, mas os olhos brilhavam ao vê-los. Meus meninos, murmurou, estendendo a mão. João sentou-se ao lado, segurando-a como se fosse uma âncora. Descansa, pai. Estamos aqui. Pedro, prático, organizou medicamentos e chás de ervas, enquanto Rui chegava de comboio, Diogo ao lado como suporte silencioso. A casa encheu-se de vozes baixas, canjas de galinha e histórias para distrair, Miguel recordando tempestades passadas, como sobrevivera a um naufrágio em 1980, agarrado a um pedaço de madeira e à memória de António. Dias se passaram em vigília coletiva. João lia-lhe jornais, Pedro contava anedotas históricas, Rui tocava viola suave. Numa noite de febre alta, Miguel delirou, chamando por António. Perdoa-me. João limpou-lhe a testa, sussurrando, ele perdoa. E eu também. Ao amanhecer, a crise passou, e Miguel acordou mais forte, o peito subindo ritmado. Obrigado por virem, disse, olhando cada um. Vocês são a minha frota agora. A recuperação trouxe clareza. Miguel, ainda fraco, decidiu vender o barco e reformar-se, investindo numa pequena pousada familiar, para turistas que queiram histórias, não só sol. Teresa aplaudiu, e o grupo planeou, João no design do site, Pedro na história local, Rui e Diogo na música de boas-vindas. Mas uma carta chegou então, da Ilga, convidava Miguel para partilhar a sua jornada num seminário em Lisboa. Eu? Um pescador velho, riu ele. Sim, tu, insistiu João. A tua voz importa. O seminário, em março, foi um triunfo. No auditório cheio, Miguel subiu ao palco trêmulo, mas falou com a força das ondas, da culpa, do amor perdido, da redenção com o filho. Aplausos ribombaram, e João, na primeira fila com Pedro, chorou de orgulho. Lá fora, repórteres esperavam, a história viralizou, um farol para outros pais em luta. Entretanto, Rui e Diogo enfrentavam o seu próprio conflito. A família de Diogo, imigrantes cabo-verdianos em Lisboa, resistia à relação. Eles dizem que é fase europeia, confessou Diogo numa noite de vinho tinto. Rui, ferido mas resiliente, respondeu, então mostramos que é para sempre. João organizou um jantar, convidando os pais de Diogo, uma ponte cultural de sabores picantes e fado misturado com morna. Tensões derreteram em lágrimas, e um abraço selou aceitação. Primavera floresceu, e com ela, um novo capítulo. João propôs a Pedro numa ponte sobre o Tejo, ao pôr do sol, com um anel simples de prata gravado Ondas Eternas. Sim, sussurrou Pedro, e a família celebrou via videochamada, Miguel erguendo um copo de vinho, ao amor que vence mares. O verão retornou ao Algarve como um velho amigo, trazendo calor pegajoso e o zumbido de cigarras nas noites longas. A pousada de Miguel e Teresa, batizada Ondas Livres, erguia-se agora na colina de Lagos, paredes brancas revividas com azulejos azuis, quartos decorados por João com toques modernos, quadros de surfistas arco-íris, guias de praias care-friendly. O lançamento fora um sucesso modesto mas tocante, amigos de Lisboa, vizinhos curiosos, até o irmão de António Vieira do Brasil, trazendo histórias que Miguel tecia em noites de tertúlia à fogueira. Aqui, ninguém esconde o coração, declarava ele, e os hóspedes, casais de mãos dadas, famílias em cura, enchiam os espaços com risos. João e Pedro, agora noivos, dividiam o tempo entre a capital e o sul, transformando a pousada num refúgio pessoal. Pedro lecionava workshops de história LGBTQ+, para visitantes, contando de figuras como Fernando Pessoa, cujos amores masculinos ecoavam em versos enigmáticos. Ele escreveu O Guardador de Rebanhos, pensando em amantes perdidos, explicava, e João ilustrava com desenhos a pastel, capturando essências fugidias. Mas sob a idílica superfície, tensões borbulhavam, não entre eles, mas no mundo exterior. Uma manhã de julho, enquanto serviam um pequeno almoço na varanda,
ovos mexidos, fruta fresca, café forte. Um grupo de hóspedes chegou, um casal idoso de Espanha, donos de uma vinícola, e o seu filho, um ativista trans de Madrid. Procuramos paz, disse o pai, mas os olhos contavam de fugas recentes de protestos homofóbicos. Miguel, sempre o anfitrião, ofereceu o melhor quarto. À noite, à volta da mesa, histórias entrelaçaram-se. O filho trans falava de cirurgias e aceitação tardia, e quando as lutas de Miguel. João ouvia, o peito apertado, recordando sua própria jornada. Mas o conflito explodiu no dia seguinte. Um vizinho conservador, um antigo pescador como Miguel, apareceu à porta, rosto rubro de vinho e raiva. Isto é um antro de pecado. Ruim para o bairro, gritou, apontando para o cartaz da pousada, dois homens de mãos dadas contra o mar. Hóspedes paralisaram, crianças choramingaram. Miguel saiu, calmo mas firme, saia da minha propriedade, Manuel. O mar aceita todos, porque não tu. O homem cuspiu no chão e partiu, mas o veneno ficara. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca. Jornais locais cobriram, pousada que divide lagos. Protestos pequenos formaram-se, cartazes com cruzes, murmúrios em cafés, mas também apoio. A Ilga enviou reforços, Rui e Diogo organizaram um concerto solidário. João, furioso, canalizou a raiva em arte, um mural na parede da pousada, pintado com a comunidade, ondas azuis engolfando símbolos de ódio, emergindo em arco-íris. Pedro documentou tudo num blog, transformando ameaça em narrativa de resiliência. Rui, agora em estágio em engenharia naval em Lisboa, trouxe Diogo para ajudar. A relação deles florescera. Diogo compunha Morna Kier, misturando ritmos africanos com fado lésbico, para honrar raízes diversas, dizia. Mas Rui confessou a João, numa caminhada pela praia ao luar, às vezes, sinto o peso do pai em mim. Medo de falhar. João parou, o mar lambendo os tornozelos. Ele falhou conosco, mas aprendeu. Tu estás a aprender agora. Isso é força. Abraçaram-se, irmãos no sangue e na alma. O clímax veio no fim de semana do concerto. A praia de Meia Praia transformou-se num palco vivo, lanternas flutuantes, barracas de comida orgânica, bandeiras orgulhosas. Centenas vieram, locais, turistas, aliados. Diogo abriu com uma balada sobre amores proibidos, voz rouca como o oceano. Rui, ao lado, tocava baixo, olhos fixos no namorado com adoração pura. Miguel subiu depois, não para falar, mas para cantar, um fado antigo sobre marinheiros perdidos, a voz trêmula mas poderosa. Lágrimas fluíram, o vizinho Manuel, surpreendentemente, apareceu na periferia, ouvindo em silêncio, o rosto suavizando. Mas o turning point pessoal veio para João numa conversa privada com Teresa. Sentados no jardim, sob buganvílias em flor, ela revelou, sabes, filho, eu também tive os meus segredos. Antes do teu pai, amei uma mulher, uma costureira em Faro. Foi breve, mas real, casei por amor, mas também por medo do que diriam. João piscou, atônito. Mãe. Por que esconder? Ela sorriu, triste mas serena. Porque o tempo não estava pronto. Agora, está. Aquele confessionário dissolveu as últimas barreiras, João abraçou-a, sentindo o espectro completo da família, que era em camadas, como uma cebola de pétalas coloridas. Pedro, testemunha silenciosa, propôs uma expansão, vamos criar um festival anual aqui. Ondas de orgulho. O grupo aplaudiu, e planos fluíram, parcerias com associações, workshops de arte, mergulhos inclusivos. Mas uma sombra pairou, o casal espanhol anunciou partida precoce, o filho transferido por comentários sussurrados no bairro. Não é seguro, disse. João, culpado, ofereceu, fiquem. Lutamos juntos. Eles ficaram, e no dia seguinte, o filho trans pintou no mural, adicionando flores trans, um símbolo de crescimento. O festival terminou com fogos de artifício sobre o mar, explosões de cor refletidas nas ondas. João e Pedro dançaram na areia, corpos colados no ritmo de Morna. Casamo-nos aqui, no próximo verão, sussurrou João. Pedro assentiu, beijando-o sob as estrelas. Miguel observava de longe, braço em torno de Teresa, Rui e Diogo rindo à distância. A família, outrora fragmentada, era agora uma constelação, pontos de luz interligados. Outubro trouxe calmaria. A pousada prosperava, o mural tornara-se atração turística. Manuel, o vizinho, apareceu um dia com uma garrafa de vinho, peço desculpa. Perdi um filho para o mar, não quero perder amigos para o ódio. Perdão concedido, outro laço forjado. João, refletindo no comboio de regresso a Lisboa, escreveu no diário, a verdade não é um fim, mas um começo.
E o nosso amor, como o Atlântico, é vasto e indomável. O inverno de 2026 vestiu Lisboa de mantos cinzentos, mas o fogo interior de João ardia mais quente que nunca. O planeamento do casamento consumia noites, convites desenhados à mão com motivos de ondas e arco-íris, um vestido, não, fato, para Pedro inspirado em marinheiros portugueses, e uma lista de convidados que crescia como era selvagem. Toda a família, insistiu Miguel ao telefone, incluindo o Zé do Porto e a Maria da Padaria. João riu, imaginando a igreja de São Vicente de Fora cheia de pescadores e ativistas, um tapete de histórias entrelaçadas. Mas o drama familiar reacendeu-se subtilmente. Rui ligou numa tarde chuvosa, voz embargada, Diogo e eu. Discutimos. Ele quer ir para Cabo Verde, reconectar com a família, mas eu tenho um estágio aqui. João sentiu o eco das suas próprias inseguranças passadas, o puxão entre raízes e asas. Fala com o pai. Ele sabe de partilhas. Rui hesitou, mas prometeu. Dias depois, uma videochamada familiar, Miguel, de fundo mar agitado, aconselhou, o amor não é posse, Rui. É confiança. Vai com ele, ou deixa-o voar, mas voa junto. As palavras, temperadas por décadas de arrependimentos, tocaram fundo. Rui e Diogo reconciliaram-se numa viagem curta a Lisboa, passeando pelo Chiado de mãos dadas, provando pastéis de nata como promessas doces. Pedro, imerso em aulas sobre a expansão marítima portuguesa, Henrique o navegador era gay, sabias? Rumores persistem, trazia leveza. Mas uma crise profissional abalou João. A agência pediu-lhe para suavizar a campanha anti-homofobia para um cliente corporativo. Nada de política, disseram. Ele recusou, demitindo-se num impulso de fúria ética. E agora? Perguntou Pedro, abraçando-o no escuro. Agora, freelance. Para causas que importam. A decisão libertou, logo, contratos fluíram da ILGA, de ONGS, até da pousada para materiais promocionais. A primavera trouxe o ensaio do casamento no Algarve, uma semana de caos alegre. A pousada fervilhava, Teresa costurava toalhas bordadas, Miguel consertava o altar improvisado na praia, nada de igrejas, o mar é o nosso padre. Rui e Diogo compuseram uma morna nupcial, letras sobre amores que cruzam oceanos. Mas o conflito irrompeu quando a avó de João, uma anciã de 90 anos vinda do interior, chegou com olhares ceciosos para Pedro. É moderno, isto, murmurou ela à mesa. Silêncio caiu. Miguel, surpreendendo todos, interveio. Avó, o amor é antigo como o mundo. Lembra o avô. Ele amava dançar fado contigo, e eu vi-o olhar para o violinista com o mesmo fogo. A avó corou, mas sorriu, então dançamos todos. O ensaio culminou num pôr do sol na Ponta da Piedade, grutas e quando votos preliminares. João e Pedro, de mãos unidas numa barcaça, prometeram, nas tormentas e calmarias. Lágrimas salgadas misturaram-se com o mar, e o grupo aplaudiu, lanternas flutuando como estrelas caídas. Mas o verdadeiro turning point veio semanas antes do casamento. Miguel recebeu uma carta oficial, uma medalha póstuma para António, reconhecida pelo governo português como vítima da guerra colonial e da repressão sexual. Ele merece, disse Miguel, chorando ao telefone. João organizou uma cerimónia privada em Sagres, no forte onde vantos sussurram segredos. A família reuniu-se, o irmão de António veio, trazendo terra de Angola. Miguel enterrou uma placa, António, marinheiro do coração, amado para sempre. João falou, o teu amor pavimentou o nosso. Abraços selaram o luto em paz. O casamento, em junho, foi um sonho acordado. A praia de Dona Ana, decorada com flores silvestres e conchas, acolheu 100 almas. Rui oficiou como mestre de cerimónias, voz firme apesar do nó na garganta. Diogo tocou viola, morna descendo-se no ar salgado. Miguel caminhou com João até Pedro, sussurrando, orgulho, filho. Votos foram trocados ao som das ondas, tu és o meu farol. Beijos sob aplausos, e a festa explodiu, fado, dança, vinho fluindo como rios. Mas no meio da alegria, uma surpresa. Teresa anunciou a gravidez, não dela, mas de uma prima adotada na família, pedindo que criassem a criança como avós honorários. Uma nova geração livre, disse. Risos e lágrimas misturaram-se, o legado expandindo. Pós-casamento, João e Pedro partiram para a lua de mel em Sintra, castelos de névoa e florestas encantadas. Lá, sob carvalhos centenários, João refletiu, de rejeitado a aceite, a jornada é circular. Pedro sorriu, e infinita. De regresso, a vida pulsava, a pousada hospedava um retiro quier, Rui e Diogo planeavam um álbum, Miguel escrevia memórias. Mas uma carta final chegou,
Convite para João falar na ONU sobre famílias LGBTQ+, em Portugal. Vai, urgiu Pedro. Conta a nossa verdade. No palco em Genebra, João falou: o meu pai rejeitou-me por medo do seu próprio amor. Hoje, abraça-o. Isso é mudança. Aplausos ecoaram, um eco global do seu coração. O ano de 2027 amanheceu com promessas sussurradas pelo vento do Tejo, mas para João, era um capítulo de consolidação, amores solidificados, feridas cicatrizadas em coitos fortes. O casamento deixara um rastro de fotos emolduradas pela casa, sorrisos na areia, mãos entrelaçadas sob lanternas. Pedro, promovido a coordenador de currículo na universidade, integrava módulos sobre história queer nos cursos, inspirado pela jornada de Miguel. Vamos educar gerações, dizia, e João desenhava materiais, infografias vibrantes de ícones portugueses esquecidos, como o rei de Afonso Henriques e rumores de amores masculinos na corte medieval. A pousada Ondas Livres tornara-se farol regional, prémios de turismo inclusivo, documentários em produção sobre a sua história. Miguel, agora avô honorário, mimava a prima bebé de Teresa, uma menina chamada Ana, em honra de António. Ela nadará antes de andar, profetizava ele, balançando-a no jardim. Rui e Diogo, vivendo juntos em Coimbra, lançaram o álbum Mares Entrelaçados, faixas que fundiam fado com kuduro cabo-verdiano, letras sobre identidades fluídas. O single principal, Segredo Revelado, dedicaram a Miguel, e o videoclipe filmado nas falésias viralizou, tocando corações em África e Europa. Mas o conflito, inevitável como marés, surgiu no horizonte familiar. Durante uma visita de verão, a avó de João, agora nonagenária e frágil, confessou um segredo moribundo: Eu sabia do teu pai, Miguel. E calei, por vergonha da minha própria juventude. Contou de um amor lésbico na adolescência, sufocado pela Guerra Civil Espanhola que forçara a família a fugir para Portugal. Enterrei-o como túmulo, chorou. A revelação abalou o grupo, Teresa consolou-a, João registou a história para um podcast futuro. Não é tarde para honrar, disse ele. Dias depois, plantaram uma oliveira no jardim, raízes para memórias não ditas. Pedro e João, navegando a paternidade distante via visitas, debatiam adotar. Estamos prontos? Perguntava Pedro nas noites quietas. João, traçando padrões no peito dele, respondia, com amor, sim. Consultas começaram, agências, avaliações, o burocracia de sonhos. Mas uma reviravolta veio quando um casal amigo, lutando com a infertilidade, pediu que fossem padrinhos de um filho por barriga de aluguer. Serão tios plenos? Brincou João, mas o coração ansiava mais. O festival Ondas de Orgulho cresceu, terceiro ano, milhares de participantes, palcos com artistas trans de todo o mundo. João coordenava o design, Pedro as palestras. Mas tensão explodiu, um grupo extremista local, remanescentes do protesto inicial, planeou disrupção, panfletos de ódio online, ameaças veladas. Miguel, protetor, contratou segurança, mas João sentiu o passado rugir. Não deixamos o medo vencer, declarou numa reunião familiar. Rui, agora ativista, mobilizou redes, Diogo compôs uma canção de resistência. O dia do festival amanheceu tempestuoso, nuvens baixas ameaçando chuva. Mas o sol rompeu ao meio-dia, e a praia encheu-se, bandeiras ondulando, vozes em coro. O grupo extremista apareceu, meia dúzia, cartazes raivosos, mas foram recebidos não com confronto, mas com abraços e flores. Uma mulher trans ofereceu água, um pescador local, aliado de Miguel, falou: o maroné não divide. Desarmados, eles recuaram, murmurando: talvez tenham razão. O ponto alto foi o depoimento coletivo, Miguel no palco, com Ana no colo, contando de António e João. O amor não é escolha, é dádiva. Lágrimas coletivas, e Diogo cantou Segredo Revelado, voz elevando-se sobre as ondas. João e Pedro, de mãos dadas na multidão, sentiram o pulso da comunidade, um organismo vivo, resiliente. Pós-festival, a vida acalmou em frutos doces. A avó faleceu pacificamente em setembro, deixando um diário para João, páginas amareladas de poemas lésbicos, um tesouro. Enterraram-no sob a oliveira, e o funeral foi celebração, fado e morna, famílias unidas. Halloween trouxe o anúncio, João e Pedro aprovados para adotar um menino de 5 anos, órfão de uma família imigrante. Chama-se Tomás, disse a assistente social. Lágrimas de alegria, e Miguel gritou ao telefone: mais um neto. Envio redes de pesca. A preparação foi voraz, quarto pintado de azul mar, livros de contos queer, conversas sobre 2 papás. O Natal reuniu todos em Lagos, árvore adornada com conchas, mesa farta de mariscos. Tomás chegou dias antes, tímido mas curioso,
olhos arregalados para o mar. É maior que o céu, disse. João ajoelhou-se, e cheio de aventuras. A família expandiu-se, abraçando o miúdo como onda acolhe concha. Mas o clímax emocional veio na véspera. Ao redor da fogueira, Tomás perguntou: por que duas papás? Silêncio. Depois Miguel respondeu: porque o amor multiplica, miúdo. Como estrelas no céu. Histórias fluíram, de António, da avó, de João, sendo uma tapeçaria para o menino. Ano novo raiou com fogos sobre o Atlântico, promessas sussurradas, mais festivais, álbuns, livros. João, abraçando Pedro e Tomás, pensou: de rejeição à plenitude, a verdade é o nosso farol. Anos depois, Tomás, surfista mirim, perguntaria: conta a história do avô pescador. E João contaria: o ciclo eterno de amor vencendo tempestades.